Se você quiser acompanhar as realizações do Instituto Pertencer, inscreva-se no nosso canal do YouTube. Aluninhas, meu nome é Kelly Gonzaga e eu sou nutricionista do Projeto Pertencer. Eu vim falar aqui com vocês um pouco sobre esses novos tempos, os tempos em que estamos passando e que a solidariedade está sendo a base da nossa convivência, do nosso conviver. Então, uma das coisas importantes especialmente para as pessoas aqui do projeto, foi a doação de cestas básicas. Mas aí eu queria conversar com vocês um pouco sobre por que se chama cesta básica? Porque ela tem que, no mínimo, trazer a base da nossa alimentação. E aí eu vou fazer aqui com vocês um pouco uma explicação de como é que você vai fazer a utilização dessa cesta básica para que ela seja para você uma base de saúde, porque alimento, minha gente, precisa ser fonte de saúde. Ele não é um alimento, os alimentos não precisam ser para a gente uma fonte de doenças. Então, a base da nossa alimentação, a base da nossa saúde está na nossa alimentação. Então, a cesta básica, ela contém alimentos básicos da nossa alimentação. Aí você me diz assim, poxa Kelly, mas hoje a gente diz que frutas, legumes e verduras são a base da nossa alimentação. E eles não têm uma cesta básica. Por quê? Porque eles são alimentos chamados perecíveis. Eles têm um tempo de duração, por ser alimentos naturais, eles têm um tempo de duração muito curto. Então eles vão estragar, deteriorar muito rápido. Uma cesta básica, ela precisa ser formada de alimentos que tenham durabilidade, eles têm um tempo de duração, eles têm uma identificação, eles têm um tempo de uso. Então eles não são perecíveis, por isso eles compõem uma cesta básica. Mas eles podem ser divididos em grupos, e aí eu vou falar para vocês um pouco sobre esses grupos de alimentos, porque todos eles são alimentos e são alimentos básicos. Como é que é alimento básico? Aqui nesse grupo, eu separei para vocês os alimentos que são chamados os carboidratos. O que são carboidratos? Carboidrato é um nome chique, é um nome científico. Mas pra gente, isso aqui é a base de energia. Esses alimentos aqui, eles trazem pra gente energia. Energia para o nosso cérebro pensar, para os nossos músculos se movimentar, para o nosso caminhar, para todas as nossas atividades, a gente precisa de energia que a gente tira desses alimentos. Aí você vai dizer assim pra mim, Kelly, então agora eu descobri que para eu ter energia, basta eu comer açúcar. Olha só, para você ter energia, se você pensar só na energia e você comer açúcar, muito bem, você vai ter energia. Agora, essa é uma energia saudável? Não é. Se você comer apenas açúcar, o que vai acontecer? Primeiro, você vai ter, especialmente o açúcar branco, você vai ter um aumento da sua glicose, do açúcar que está percorrendo no seu sangue. Então, o seu cérebro, os seus músculos, os seus ossos, eles vão funcionar com toda a potência durante um momento, mas vai chegar uma hora em que ele não vai utilizar e isso vai ficar percorrendo o seu sangue e pode causar problemas. Aí você vai dizer assim, comer açúcar causa diabetes? Não, mas uma pessoa que já tem uma diabetes, uma taxa de glicose meio complicada, se ela ficar comendo só açúcar, ela vai ter um pico de glicose. Então, esse alimento, apesar de ter energia, ele precisa ser tomado numa porção muito pequena. Que porção seria essa de açúcar? Açúcar mesmo, açúcar. No máximo, 2 colheres de sopa por dia. Kelly, 2 colheres de sopa, isso é tão pouco, isso não adoça nem o cafezinho da manhã. Mas é verdade, minha gente. A gente precisa, que a gente chama de açúcar de adição, somente de 2 colheres de sopa para a gente ter energia para um dia inteiro. Então vamos pensar nisso? Vamos pensar nisso. Por quê? Como é que você vai ter a energia? Tudo isso aqui é outra fonte de açúcar, é outra fonte de energia, de um açúcar diferente. Então, se você come uma quantidade grande desse açúcar, mais um grande de arroz e feijão, misturado com aquela farofa, e ainda botar aquele macarrãozinho,
você já vai estar comendo uma quantidade de energia uma carga de açúcar, de energética muito grande. E aí, você é atleta, você corre maratona, você escala montanha, ainda mais no tempo de pandemia, né, minha gente? Ninguém faz isso. Nós estamos mais parados, nós estamos mais vendo televisão, nós estamos mais sentados, nós estamos gastando menos energia. Então, se precisamos de menos energia, a fonte de energia também tem que ser menor. Então, minha gente, vamos pensar. Se a gente vai comer açúcar no café da manhã, tomou no café da manhã, a partir daquele momento, você não pode mais comer, não deve mais comer nada que tenha adição de açúcar. E aí você vai comer feijão no seu almoço, arroz também no seu almoço. Isso aqui já vai dar uma energia, bacana. E aí você vai precisar das outras substâncias que vão também te dar energia, que são os legumes, as frutas, as verduras, que tem uma quantidade de açúcar menor, tem uma quantidade de fibra maravilhosa, que somado com tudo isso aqui, vai regularizando a energia do seu corpo. Então você não vai fazer o quê? Armazenar. Porque quando a gente come mais do que a gente gasta, a gente armazena. Se a gente come menos do que a gente gasta, a gente desarmazena. Se a gente come a quantidade, a gente se mantém. Olha a diferença. Isso faz muita diferença. Então, quando a gente comer, por exemplo, arroz e feijão, vamos evitar o macarrão. Quando a gente comer arroz e farofa, vamos diminuir a quantidade, feijão e farofa, vamos diminuir a quantidade do arroz. E não vamos misturar isso com feijão, com macarrão. Então, juntando arroz, farofa, feijão e macarrão, olha o grande pico de energia que você vai ter. É muito grande o pico de energia, de açúcar que vai ter no seu sangue. Então, você só pode fazer essa mistura quando você estiver gastando energia. Nesse momento que nós estamos com a nossa energia poupada, não compensa, não vale a pena comer. Então, o primeiro prato de hoje, no almoço, você comeu arroz e feijão. No jantar, você já deixa de comer o arroz e come arroz, feijão e macarrão. Ou então, eu tenho uma farofinha aqui. Então você não vai comer nem arroz, nem macarrão e vai comer feijão e farofa. Mas Kelly, você está me dizendo o seguinte, que feijão então tem que combinar com todos eles? Sim, porque o feijão, junto com o arroz, ele se transforma em proteína e ele tem fibra. Então a combinação de arroz e feijão, a gente costuma dizer que é o casamento perfeito da proteína que tem pequena no feijão com a pequena do arroz. Quando eles se juntam, elas se tornam uma proteína muito forte. Então, mesmo que você não tenha a chamada mistura, que é a carne, o ovo, o peixe, algo que a gente considera popularmente como mistura, se você comer apenas arroz, feijão e salada, você já vai estar comendo energia, proteína e fibra. Olha que combinação inteligente. Aí nós vamos para outro grupo de alimento, que é o grupo de alimento que contém maior quantidade de gordura. Então nós temos aqui o óleo, o biscoito e os temperos industrializados. Gente, os temperos industrializados, a gente precisa pensar muito no uso dele. O uso dele tem que ser um uso muito, muito racional. O que é uso racional, Kelly? Por exemplo, um molho de tomate, se vocês começarem a ler essas letrinhas miúdas que eu sem óculos não consigo ler, vocês vão ver que eles têm quantidade de gordura muito grande e de sódio. Então, uma pessoa que é hipertensa, por exemplo, ela deverá substituir esse tempero pronto por tomate. Kelly, mas tomate está muito caro, tomate está difícil. Então, usa uma quantidade pequena, moderada nesse molho, apenas, porque ele tem capacidade de elevar a sua pressão, mesmo você tendo tomado a medicação. E se não tomou, então o negócio fica muito pior.
E aí esses alimentos aqui, deliciosos, snacks, que nesse momento, ó, você está vendo televisão e está comendo. Vocês veem que aqui atrás ele tem assim, porção diária. É importante a gente respeitar essa porção diária. Sabe por quê? Esses alimentos aqui, eles têm também o açúcar, que é de grande energia, e eles têm uma combinação de gordura. Então a combinação desses dois, açúcar e gordura, faz eles ficarem, ó, um super alimento no sentido de nos fazer ganhar muita energia. E aí, voltando de novo, estamos em tempo de gasto de energia? Estamos correndo? Estamos caminhando? Estamos fazendo esporte? Não, nós estamos parados. Então, o consumo desses alimentos, ele deve ser, ó, moderado. Ele deve, um pacotinho desse aqui, para uma criança, ele deverá ser dividido por 2 crianças. Essa seria uma porção adequada que estaria dentro da faixa de açúcar e de energia que ele precisa no dia. Dentro da cesta básica também, vem aí todos os biscoitos, isso se aplica para todos os biscoitos. Esse biscoito creme cracker aqui, que é um pouco maior, 4 biscoitos desses já tem a mesma caloria, a mesma energia que um pãozinho francês. Então, 4 biscoitos, você comeu um pão. 8 biscoitos, você comeu 2 pães. E aí, olha, vamos lá? Vamos pensar como é um pacote de biscoito, quantos pães? É muita energia. É muita energia que não vai ser consumida, que não vai ser gasta. Você parado, vendo televisão, sentado no computador, não gasta energia suficiente para o consumo de um pacote inteiro de biscoito. Então é importante respeitar essa quantidade. Também temos aqui o sal e o açúcar. O sal e o açúcar, eles não têm o que a gente vai dizer de caloria, de energia para esse nosso pensamento, para o nosso corpo. Mas eles têm uma função muito grande. Primeiro, o sal do paladar. O nosso paladar é um paladar que requer o tempero do sal, ele dá melhora muito o paladar das preparações. Mas essa quantidade de sal aqui, ela precisa ser controlada durante o dia. Então, o ideal, que não é o que a gente faz, é que nós usemos no máximo uma colherzinha daquelas de café para temperar qualquer alimento. Que somado isso ao longo do dia, já dá uma quantidade de sódio, que uma colherzinha daquela de café, de sal, tem 4 vezes sódio. Então vejam isso, hipertensos, diabéticos, pessoas que já têm problemas de colesterol, o risco que é você consumir alimentos muito salgados, que aí somando com o sal que tem aqui, com o sal que você põe nos outros alimentos, com o sódio que tem aqui, o negócio fica muito descontrolado. O café, ele é um energético, mas ele é um energético diferente. Ele não tem energia de caloria, apenas a caloria do açúcar que você adiciona, mas ele te dá energia porque ele tem substâncias que a gente chama de substâncias que nos estimulantes, que nos dão estímulos, que nos dão os ânimos. Então, tomar o café da manhã com o cafezinho, ele te dá aquele alerta, assim, do seu corpo para o seu corpo acordar. Então é importante ele também compor a cesta básica. Então, minha gente, a cesta é básica porque ela tem o mínimo, aquele mínimo necessário que o seu corpo precisa para se manter com saúde. Mas a organização, a divisão disso, a combinação dessa cesta básica é fundamental para a manutenção da sua saúde. Então, quando você pensar, você vai dividir a sua cesta básica por grupos de alimentos. Então, esses alimentos aqui, ó, tem muito mais caloria. Então, eles devem ser consumidos em menor quantidade. Esses alimentos aqui, eles nos dão energia. Então, você tem que usar de acordo com aquilo que você gasta. Esses alimentos aqui, eles servem para nos dar paladar no nosso alimento. Então, a gente precisa tomar com moderação. E esse aqui tem estimulantes. Então, os estimulantes também devem ser consumidos com moderação. Pensem nisso e tenham saúde, porque saúde nos tempos da pandemia é fundamental para nos mantermos e vencer essa guerra, minha gente. Obrigada.